Hoje eu estou de volta aqui no canal para a gente conversar um pouco mais sobre o rendimento de um dos fundos imobiliários mais comentados do mercado. É o famoso KNRI 11. Então depois da vinheta, vem comigo que a gente vai te falar tudo sobre isso. Fala, gente, pra você que não me conhece ainda, eu sou o Gustavo aqui do canal Investidor Sem Grife. A gente tá sempre aqui falando sobre bolsa de valores, sobre finanças pessoais, sobre empreendedorismo. Então, se você gosta de algum desses assuntos, seja muito bem-vindo ao canal. E hoje a gente tá aqui pra falar tudo sobre um dos fundos imobiliários mais comentados de todos, né? Que é o KNRI 11, tá na boca do povo, todo mundo comenta sobre o Kinea, né? O Kinea aí que é um braço de investimentos do Itaú, tem diversos fundos lá dentro e entre eles está esse fundo imobiliário que a gente vai comentar aqui hoje. O Kinea, fundo imobiliário, renda imobiliária na verdade, ele é um fundo que tem aproximadamente aí 20 imóveis entre centros logísticos e edifícios comerciais e por isso, né, tem uma presença muito grande nos principais estados do Brasil, do ponto de vista econômico, e tem muitas pessoas investindo nesse fundo, e por isso eu gostaria de mostrar para vocês a rentabilidade na prática e falar dos principais riscos de você investir em um fundo imobiliário e no Kinea especificamente, beleza? Então na prática aqui, vou te mostrar no meu computador qual que é o rendimento, quais são as coisas que você tem que prestar atenção antes de investir em um fundo imobiliário, então eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos lá! Então, gente, já estou aqui na tela do meu computador, como vocês podem ver, e essa planilha aqui ela é bem simples de ser entendida, já vou começar explicando ela para vocês. E na verdade, eu coloquei aqui até as regras, que fica mais fácil da gente entender, né? A gente vai alterar as células em amarelo para a gente compreender um pouco melhor qual seria o nosso rendimento. Mas antes eu gostaria de falar para vocês sobre algumas condições que são muito importantes antes da gente começar a fazer nosso investimento em fundos imobiliários de uma forma geral. Todo esse cálculo aqui vai levar em consideração que o yield do fundo, aquilo que eu já mostrei aqui para vocês na tabela de FIIs, aqui ó, de acordo com o Guia Safra de Fundos Imobiliários, que esse yield aqui de 5% ao ano continue o mesmo, porque a gente está utilizando de base de cálculo para a gente ter uma noção de quanto aproximadamente a gente vai ter de retorno. Fora isso, esse retorno é aproximado, né? Não tem como a gente fugir disso, justamente por essa variação inclusive de performance do fundo, esse retorno vai ser aproximado, mas muito provavelmente não vai fugir nada do que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Além disso, vale a gente também falar da questão dos famosos juros compostos, né? Juros compostos é uma força gigantesca que você, como investidor, tem que utilizar a seu favor. E como você utiliza a seu favor, principalmente nos fundos imobiliários? Reinvestindo dividendos. Então você investiu o dinheiro ali no fundo imobiliário, você vai receber os aluguéis ali todos os meses. Você tem sempre a possibilidade de reinvestir esse aluguel que você recebeu. Isso joga a seu favor. A gente vai mostrar aqui nas contas depois o tanto que isso pode fazer diferença. Ao invés de todo mês você tirar esse dividendo e pagar, você pode reinvestir em um outro fundo imobiliário ou no próprio KNRI 11, beleza, gente? Tem sempre essa possibilidade que joga muito a nosso favor, principalmente no longo prazo. Fora isso, a gente também tem aqui que a data dos dividendos, de pagamento dos dividendos do aluguel pode variar, não necessariamente vai ser no mesmo dia do mês, mas a gente também aproxima tudo isso para a gente fazer nosso cálculo, mas não vai ser nada que vai prejudicar muito aqui também a nossa aproximação. E fora isso, a gente tem que sempre falar que fundo imobiliário é renda variável, apesar da gente ter essa possibilidade de receber os aluguéis, os dividendos de forma passiva, né? Você investiu o seu dinheiro lá e, consequentemente, você acaba recebendo um pouco todos os meses, né? É como se fosse você comprar um imóvel mesmo, você está comprando uma parte de um fundo que tem diversos imóveis ali dentro. Então, você acaba que tem essa possibilidade sim de ter renda passiva. Entretanto, contudo, todavia, você deve saber que as cotas dos fundos imobiliários variam, né? É uma renda variável. Isso quer dizer que um dia sobe 2%, outro dia cai 2%, outro dia sobe mais 3%, aí depois cai 5%. É assim que funciona, né? O jogo da renda variável varia bastante, como o próprio nome já diz. Então você tem que ter bem isso em mente, tá? É muito arriscado você ter um fundo imobiliário. Diferentemente do que diversos gurus financeiros falam por aí, não é algo que você tem que investir pensando única e exclusivamente na renda passiva. Você também tem que administrar o risco
da sua carteira. Então, quando você investe em fundos imobiliários, você está correndo muito risco, porque o valor, o principal que você vai investir, que a gente vai ver aqui também no cálculo posteriormente, ele pode sofrer oscilações dramáticas, né? Você pode perder, por exemplo, aí R$1.000, caso o fundo caia 10%, é coisa natural. Se você investir, por exemplo, R$10.000, o fundo caiu 10%, você pode perder R$1.000, entendeu? Então tem um risco expressivo a você investir em um fundo imobiliário, mas também tem um ponto positivo, que é a renda passiva mensal. Isso é bem interessante, né? E também gostaria de falar isso para vocês aqui, que é o valor aproximado do investimento que a gente vai colocar aqui. Eu vou fazer uma simulação da gente investindo R$10.000, mas o preço da cota às vezes não necessariamente vai encaixar nos R$10.000 redondo, mas também vai ficar 9.977, entendeu? Vai sobrar um pouquinho, mas aí com o tempo você vai reinvestindo, vai comprando mais cotas, se for o caso e se for do seu interesse e do seu perfil de risco. Então, dito isso, agora sim vamos para a prática, né? Uma coisa aqui que já gostaria de falar para vocês, estou colocando aqui número de meses reinvestindo, né? Que eu vou pegar os dividendos e reinvestir. 12 meses, um ano, famoso um ano, a gente vai ficar reinvestindo. O yield é o seguinte, o yield é aquilo ali que eu já mostrei para vocês também, vou falar de novo. Guia Banco Safra, de acordo com o Guia Banco Safra, tem um yield de 5% nos últimos 12 meses. Isso quer dizer que se a gente pegar o valor da cota hoje e ver quanto que eles distribuíram nos últimos 12 meses de dividendos, a gente vai ver que esse valor de distribuição é 5% do preço da cota hoje. Então você investe e tem esse retorno em 12 meses de 5% em média, né? E a gente, como já coloquei aqui, esse yield de 12 meses, a gente tem que pegar o yield mensal aqui e faz o cálculo. Vamos colocar aqui que, por exemplo, a gente invista R$10.000, que é uma quantia aqui que é bem expressiva, né? A gente vai ter um retorno de dividendos por mês, de aluguel por mês, de 41,67 centavos por mês, R$41,67 por mês. Então, você pode, realmente vai cair na sua conta, você pode tirar isso e ir no McDonald's e fazer o que você quiser com esse dinheiro. Mas você tem a possibilidade de jogar com juros compostos a seu favor, e é isso que eu recomendo que você faça, caso você queira investir em fundos imobiliários. E se você fizer isso, você vai ter ao final de um ano, de 12 meses, R$11.023,24 também. E por que eu acho que vale a pena você fazer isso? Porque isso vai te dar um rendimento, cara, que é muito maior do que a maioria dos rendimentos que você poderia ter, e apesar do risco, né? Obviamente, você quer ter mais risco do que, por exemplo, a renda fixa, do que produtos de renda fixa. Isso aqui vai te dar um rendimento muito maior do que praticamente qualquer CDB que você tem aí na praça hoje em dia. Então você vai ter esse rendimento maior, correndo mais risco naturalmente. Você tem que ter isso em conta. Então você não vai tirar seu dinheiro de uma renda fixa para colocar em fundo imobiliário. Não faz sentido, né? Se esse não for o seu perfil de risco. Então a questão não é única e exclusivamente o rendimento. Mas caso você esteja querendo tomar mais risco na sua carteira, é sempre uma possibilidade você investir em fundos imobiliários. Então, se você só tem renda fixa e quer diversificar um pouco sua carteira, quer buscar um rendimento maior sabendo do risco que você vai correr, você tem essa possibilidade de ter um rendimento muito maior, também correndo risco proporcionalmente maior. Então é por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado. Então, o rendimento do KNRI11 é esse aqui. Então você ter a possibilidade de tirar R$41 todos os meses, ou você pode reinvestir todos os meses esses R$41, e para ir no final do mês você vai ter aí R$11.000. No final do ano, desculpa, você vai ter R$11.023. E é o que eu recomendo que você faça caso você tenha o interesse de investir em fundos imobiliários. Então, gente, espero que vocês tenham compreendido muito bem o rendimento desse fundo imobiliário, do Kinea. É um fundo imobiliário que muitas pessoas falam, então é por isso que eu tive o interesse de trazer um pouco mais de conteúdo sobre esse fundo, para você ter uma noção ali na prática de quanto realmente é o rendimento do Kinea, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, vou pedir para que você deixe seu like aqui. Foi única e exclusivamente com o propósito de falar sobre o rendimento. Se você quiser uma análise um pouco mais completa do Kinea, pra gente analisar os edifícios, os imóveis, seja do que for, a gente faz uma análise completa aqui do Kinea, mas aí vocês têm que comentar aqui embaixo. E é isso, caso você também queira ter acesso a essa planilha para você fazer os seus próprios cálculos, também comenta aqui embaixo que a gente dá um jeito de enviar para vocês. Então é isso, um abraço e até o próximo vídeo. Não se esquecem, deixa o like aqui. Valeu!